Podes começar. Ok. Ora, então. Conseguem ver a apresentação? Conseguimos sim. Ok, pronto, então. Bom dia a todos mais uma vez. Esta é a segunda sessão sobre a COP, ou seja, isto aqui é uma sessão que se pretende que seja dinâmica. Portanto, sempre que acharem que, se calhar no fim de cada módulo ou no fim de cada segmento, se acharem que faz sentido fazerem perguntas, façam. De qualquer forma, eu vou, porque imagino que existam aqui pessoas que ainda nem sequer ouviram falar ou ainda não tiveram um contacto próximo com esta nova realidade. Eu vou fazer aqui um overview sobre aquilo que são as novas exigências da COP e de como é que ela passou de um formato para outro que que vai entrar em vigor este ano, em 2023. Portanto, enfim, em 99, quando se decidiu, quando Kofi Annan teve esta visão do Global Compact, e evidentemente o Global Compact nasceu em 2000, houve aqui uma lógica de trazer as empresas como atores principais deste trabalho que tinha que ser feito em prol da sustentabilidade. E, na verdade, como sabem, o Global Compact tem um compromisso, que é feito quando a organização adere ao Global Compact, que consubstancia alguns subcompromissos. Um deles é esta necessidade de fazer um reporte anual sobre aquilo que fazem em matéria de sustentabilidade. O Global Compact, como sabem também, é um compromisso com 10 princípios e que pede às empresas que olhem para a Agenda 2030 como um conjunto de oportunidades para resolver os problemas do mundo através da atividade normal que as organizações têm. Estes são os números também que a maioria de vós já conhece, e, portanto, aquilo que se pretende é agir com responsabilidade sobre estes 10 princípios, e é sobre isso que a nova COP, e já a anterior tinha como objetivo, agir sobre isto e depois identificar aqui oportunidades naquilo que é a Agenda 2030 das Nações Unidas. Então, começando um pouco pela COP. Pronto, a COP, como sabem, até o ano passado, apesar de ter existido um projeto piloto para algumas organizações que se candidataram e que quiseram fazer o programa Early Adopter, na verdade, a COP até o ano passado Estão a ouvir? eram... Sim, Mas até agora estão. sim, Susana? Peço desculpa, peço desculpa. Não faz, não faz mal. A COP, até o ano passado, como sabem, tinha vários níveis, podia ser básica, ativa, avançada, dependia um pouco daquilo que era a informação que era disponibilizada pelas organizações. Na verdade, até o ano passado, a organização apenas preenchia, enfim, para que princípios é que tinha trabalhado e para que objetivos é que tinha trabalhado, e depois podia suportar com um documento que se fazia upload, podia ser o relatório de sustentabilidade, podia ser uma COP feita à medida para isto, que naturalmente teria que ter o apoio, enfim, escrito, e normalmente as empresas utilizavam o preâmbulo para fazer isso, o apoio contínuo do CEO à iniciativa, a esta iniciativa das Nações Unidas. Com as mudanças, e o próprio mercado também pede mais dados, mais informação sobre as empresas, o Global Compact entendeu que faria sentido perceber que referenciais é que existiam a nível mundial e fazer aqui um questionário que tivesse alguma materialidade e que permitisse às empresas Global Compact fazer aqui, ou seja, estabilizar uma unidade de medida em várias áreas. Pronto. E esta COP serve mesmo para isso, ou seja, sabemos que existem empresas que têm uma maturidade em termos de sustentabilidade bastante elevada, mas também sabemos que temos na iniciativa empresas mais pequenas que nem sempre têm, enfim, dados e informação preparada para submeter e para disponibilizar às suas partes interessadas.
E isto também deve ser visto dessa forma, ou seja, é uma forma de construir credibilidade e dar também aqui valor à organização, uma vez que tem informação mais sistematizada para disponibilizar às suas partes interessadas assim que ela for necessária. É uma forma também de medir e demonstrar aqui o desempenho em matéria de sustentabilidade e, se repararem, e se ainda não fizeram, mas olhando para o questionário, vão verificar que ao longo do preenchimento do questionário vão identificar, sempre que a organização não tem esses dados disponíveis, isto pode ser encarado como uma identificação de gaps onde podem eventualmente trabalhar. Às vezes as organizações perguntam-nos por onde é que nós começamos. Se calhar, eu diria que para quem ainda não tem informação sistematizada sobre isto, olhar para o questionário e perceber qual é a materialidade que lá está, é já um pontapé de saída bastante importante. Depois, esta informação toda, e porque ela vai estar, ou seja, todas as organizações vão reportar sobre os mesmos indicadores, vai permitir fazer aqui comparações entre empresas, entre regiões, entre setores de atividade, e, portanto, isso permite depois também criar aqui outro tipo de informação bastante importante que também pode ser depois utilizado pelas organizações a nível mundial. A nova COP tem 2 requisitos. Portanto, a declaração do CEO de apoio contínuo passou a estar num documento autónomo, isto porque havia muitas empresas que muitas vezes, ao submeter a COP, não identificavam e não declaravam esse apoio contínuo. Então, foi entendido que deveria existir essa COP, e, portanto, a COP neste momento é configurada com 2 documentos: a declaração de apoio contínuo e o questionário que permite responder aqui uma série de tópicos nos 4 domínios, portanto, direitos humanos, trabalho, ambiente e anticorrupção. A declaração de CEO, eu já apresentei na primeira sessão, depois não a apresentei na segunda e alguém me pediu que indicasse, então hoje trouxe aqui outra vez para quem ainda não a viu para poder ver. Portanto, a declaração de CEO pode ser assinada pelo CEO ou por alguém representante do CEO. De qualquer forma, esse alguém depois nunca aparece identificado publicamente e tem que declarar isso mesmo, e portanto está aqui embaixo, eu não sei se conseguem ver porque eu tenho aqui uma tela pronto, está aqui, portanto clicando aqui, a pessoa que está a preencher tem permissão do CEO para o fazer. Portanto, esta é a declaração que tem que ser sempre preenchida quando ele assina diretamente ou quando... Agora não estou a conseguir passar. Pronto. Ou quando alguém assina em nome do CEO, então a declaração é a mesma, só que tem que clicar aqui em baixo, dando essa indicação de que está a assinar com permissão do CEO. Pronto. O questionário é um questionário denso, para quem já ouviu, enfim, é um questionário denso. Eu tenho aqui esta barra que me está a perturbar aqui. Ok, vou lá agora para cima. É um questionário que tem entre 50 e 74 perguntas, ou seja, varia um pouco consoante aquilo que é a atividade da organização e aquilo que vão sendo as respostas vão sendo dadas. Ou seja, há perguntas que, ao ser respondidas como sim, abrem depois outro tipo de perguntas, nomeadamente para quantificar que tipo de indicadores é que tem, se tem uma política, quando é que ela foi revista pela última vez, portanto, há uma série de subperguntas dentro da própria pergunta, dependendo daquilo que é a resposta que é dada. De qualquer forma, o questionário, como eu referi, foi feito para otimizar a operacionalização destes 10 princípios e foi desenvolvido aqui para também dar aqui atenção às partes interessadas e trazer também a perspectiva das partes interessadas para este reporting. Esta COP, contrariamente à outra, que tinha vários níveis, não tem esses níveis, ou seja, a COP não há um nível básico ou ativo ou avançado, portanto, a COP é a COP, quem submeteu a COP, ponto final, não há aqui nenhuma quantificação ou qualificação do grau de COP que é submetida, sendo certo que ela fica pública. Depois mais à frente eu até vou dar um exemplo de uma empresa que entrou no Early Adopter Program ano passado e que já tem este formulário preenchido para perceberem como é que ele depois fica disponível. Mas a verdade é que não há pontuação, o que não quer dizer que no futuro isso não venha a acontecer. Estamos numa fase de transição em que passámos de 0, onde não existia propriamente, enfim, indicadores
consubstanciassem a atividade que as empresas desenvolvem em matéria de sustentabilidade para este manancial de perguntas e, portanto, é possível que nos próximos anos vá existindo aqui algumas alterações e que possa até haver aqui, então, essa hierarquização ou uma qualificação do tipo de COP que se submete. Pronto, esta informação está disponível no site, na vertente COP também, tem lá o questionário com as perguntas, tem lá agora um guia de apoio ao preenchimento que é muito interessante porque cruza aquilo que é a pergunta com o princípio do Global Compact, com o standard internacional. Atenção que ainda não tem a nova diretiva da União Europeia, mas porque isto foi, enfim, isto foi feito antes disso, mas possivelmente para onde já terá. De qualquer forma, tem também os standards que se aplicam ao GRI, ou enfim, a outros, e tem depois também as metas da Agenda 2030 que correspondem a cada uma das perguntas, o que é ótimo também, porque depois ajuda a sistematizar essa informação até para depois, se quiserem fazer um relatório de sustentabilidade, o poderem fazer. O questionário está sempre organizado em 5 secções, não é? Portanto, são os 4 domínios do nosso compromisso e depois o primeiro questionário é sobre governação, que é mais abrangente e mais genérico no que consubstancia a atividade da organização. Cada secção destas atrás está dividida desta forma, portanto, tem perguntas sobre os compromissos que a empresa tem questões sobre ações, atividades e aquilo que a empresa faz para prevenir, tem indicadores de desempenho, à exceção feita ao questionário de direitos humanos que não tem, depois tudo aquilo que é o desempenho, que cruza um bocadinho os temas de direitos humanos, vai estar no questionário do trabalho, das práticas laborais, e depois há sempre umas perguntas finais sobre aquilo que são as ações que a empresa teve, no caso de ter provocado impactos negativos, e há sempre uma pergunta para finalizar cada secção mais genérica, que permite às empresas fazerem aqui enfim, uma descrição de tudo aquilo que não foi ainda apresentado, porque não estava em nenhuma pergunta e que faz sentido incluir ou para justificar algum ponto que ficou por justificar. Então, começando nos direitos humanos. Os direitos humanos têm estas 4 componentes, portanto, como eu disse, não tem aqui a vertente do desempenho, tem a materialidade, tem o compromisso, as atividades de prevenção e a resposta. Eu vou passar isto um pouco assim às pressas, porque eu penso que depois também faz sentido também ter as vossas questões e as vossas perguntas e dúvidas que tenham, e na verdade estas perguntas que estão aqui identificadas estão depois todas no questionário que está disponível online. Portanto, e aliás, depois esta apresentação também vai ser disponibilizada e, portanto, está lá tudo. Portanto, eu não vou amassar-vos com a leitura de todas as perguntas, vamos passar aqui só pelas perguntas e para terem aqui uma visão geral sobre as coisas. Portanto, direitos humanos. Estes são os temas das perguntas nas diversas componentes. Portanto, nós começamos por identificar a materialidade e aqui na materialidade dos direitos humanos existem 5 perguntas iniciais que fazem parte depois da secção do trabalho e que só são tratadas na secção do trabalho, não são tratadas neste, que é a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva, o trabalho infantil, o trabalho forçado e a não discriminação em matéria de emprego. A OIT entendeu, porque também, enfim, também foi ouvida aqui na concepção deste questionário, entendeu que fazia todo sentido manter um tópico como também obrigatório de resposta pelas empresas na secção do trabalho, que é o ambiente de trabalho seguro e saudável. As condições de trabalho é uma opção que está disponível aqui e que a empresa pode selecionar ou não. Ela só vai aparecer na secção do trabalho, se for selecionada aqui. Senão depois não vai aparecer na secção do trabalho. Todas as outras, portanto, da lista da materialidade fazem parte destas e depois estas aqui
que já são tratadas diretamente na secção dos direitos humanos. Portanto, liberdade de expressão, acesso ao saneamento, enfim, etc, etc, etc. Portanto, aqui a organização deve selecionar até ao limite de 5, tendo em conta aquilo que considera que é a relevância dos temas para a sua atividade e aquilo que fazem em matéria de sustentabilidade. Depois, daquelas vão surgir, e dependendo daquilo que são os tópicos selecionados, nesta vertente dos direitos humanos, vai surgir aqui esta pergunta que relaciona aqui os compromissos assumidos para cada uma destes temas, ou seja, se existem, se não existem, como é que existem, se sim, qual foi o ano em que foi feito pela última vez a revisão. Portanto, e em caso afirmativo, há um tópico seguinte, que é se a política está alinhada com normas internacionais, se está disponível publicamente. Portanto, e aqui a empresa também seleciona tudo aquilo que acha que faz sentido para cada um dos tópicos que descreveu como materialmente relevante na primeira pergunta. Na pergunta 3, há aqui uma clara evidência à importância das partes interessadas, portanto, portanto é essa a pergunta, e depois também a organização responde aqui, tendo em conta aquilo que são os temas relevantes, enfim, a resposta mais assertiva, uma vez que é um por linha que tem que ser selecionado. Depois aqui também na secção prevenção, os tipos de ações que a empresa tomou no período do relatório para prevenir ou mitigar os riscos e impactos associados a estes tópicos. Se foi formação, se foi capacitação, se conduziu processo de auditoria, se colaborou com órgãos governamentais ou reguladores nestas matérias, enfim. Uma nota, em todas as perguntas há sempre informação adicional que se pode colocar no final, e sempre, muitas vezes, e é o caso desta, por exemplo, no 6, se colocar aqui outro, tem que obrigatoriamente dizer e informar sobre que tipo de ação é que é e descrevê-la de alguma forma para se poder entender. A informação é importante que seja clarificada porque, na verdade, isto vai ser a vossa fotografia e ela vai ficar na vossa consola e acessível a todos os quantos queiram perceber o que é que vocês fazem em matéria de sustentabilidade. E, portanto, é importante que as perguntas, sempre que exista aqui alguma nuance que acham que é importante clarificar, tendo em conta a resposta dada, ela deve ser dada para enquadrar um pouco a resposta que é dada. Depois aqui, quem é que recebe formação em cada um dos tópicos não é nestes estudos, é naqueles que a empresa selecionou como materialmente relevantes. Como é que a empresa avalia o desempenho na prevenção, mitigação e riscos e impactos associados a estes temas também. Se a empresa viabilizou ou reparou algum tipo de impacto adverso que tenha surgido, isto já é na componente resposta. E depois, então, a tal última questão relacionada com aquilo que pode ser mais abrangente e que não foi abordado para trás em nenhum tema, pode ser depois aqui clarificado nesta secção. Pronto. E agora, antes de avançar, eu não sei se a Raquel estás aí? Eu não consigo ver. Raquel? Sim? Consegues me ouvir? Sim, sim. Sim. Bom, eu tinha combinado aqui com a Raquel, tínhamos pensado aqui em agora fazer aqui uma breve descrição do programa sobre este tema, direitos humanos. Eu acho que é uma boa forma para quem ainda não tem este tema trabalhado, é também uma forma de o poder incluir na sua atividade. Portanto, é um programa que vai começar muito em breve. Portanto, Raquel, se calhar, pronto, enfim, Exatamente, mas não vamos são roubar uns aqui muito minutos. tempo, mas acho que faria sentido agora. Então, eu vou parar de partilhar, se calhar, Raquel, ou queres que mantenha? Queres Não, partilhar eu uma acho coisa? que deixa-me ver só aqui se consigo. Sim. Então, Pois. queres que pare a minha partilha? Sim, acho que sim. Ok. Mas eu vou fazer isto muito rápido. Não. Sim, eu estou aqui Portanto, agora a ver as como perguntas. Vai ser partilhada, nós sim, a temos, apresentação. Desculpa, Raquel.
Sim. Nós temos estado já a fazer alguma divulgação, de facto, deste programa, mas também sabemos que muitas vezes as comunicações entre vários e-mails que nós enviamos e as redes sociais e os e-mails que são enviados pelo, pelos serviços centrais do Global Compact, às vezes acaba por haver alguma duplicação de informação. Portanto, de facto, o prazo para inscrição neste programa está prestes a terminar, portanto, eu espero que todos vós, pelo menos, já tenham conseguido receber alguma informação, saber que nós estamos a implementar este novo programa este ano. E muito rapidamente, para não roubar muito tempo aqui à apresentação do Ulisses, exatamente no âmbito deste tema dos direitos humanos e deste trabalho, desta pergunta que é colocada às empresas, por exemplo, aqui na Nova COP, sobre que tipo de ações é que estão a pôr em prática para prevenir e para mitigar eventuais riscos ou mesmo impactos sobre direitos humanos. E no sentido de ajudar as empresas a evoluírem na relação e no efeito que têm nas suas cadeias de fornecimento, no sentido de reduzir os seus riscos legais, reputacionais e também de ajudar as empresas a alinharem com o novo ambiente regulatório da União Europeia que lançou agora no último ano várias diretivas relacionadas com esta área, a diretiva da diligência de vida em matéria da diligência de vida, a CSRD. O Global Compact criou este novo programa acelerador e que tem como objetivo, e que eu vou resumir muito rapidamente, ajudar as empresas a desenvolverem um processo de diligência de vida em matéria de direitos humanos. Portanto, o acelerador tem duas perspectivas, que é Risks to People e Risks to Business. Risks to People no sentido em ajudar as empresas Global Compact a implementarem de facto o seu compromisso pelos 10 princípios Global Compact e pela proteção dos direitos humanos, e lá está, Risks to Business no sentido de ajudar as empresas a diminuírem o risco que correm hoje em dia, em que incorrem ao não fazerem esta diligência de vida sobre as suas cadeias de fornecimento. O acelerador tem como objetivo ajudar as empresas a estabelecer a sua baseline no que diz respeito ao entendimento das suas responsabilidades, a compreenderem o seu estado atual de maturidade no que diz respeito a esta questão e depois ajudar as empresas a pôr em prática o tal processo de diligência de vida em matéria de direitos humanos. Está feito para alinhar com as guidelines internacionais, com as novas exigências de regulamentação da União Europeia, inclusivamente, ao contrário de outros aceleradores do UN Global Compact, que estão divididos em 3 módulos, este está dividido em 6 etapas, que são exatamente as 6 etapas que são postas em prática para desenvolver estes processos de diligência de vida. E basicamente o que faz é replicar exatamente esse processo, fazê-lo com as empresas, ajudar as empresas a começarem a mapear toda a sua cadeia de valor, não só as suas operações, não só os fornecedores, mas também tem uma perspectiva pelo lado do consumidor, para as empresas para as quais isso é importante. E ajuda as empresas, de facto, então, através dos conhecimentos que partilha e de uma série de ferramentas que fornece para serem utilizadas em background, a terem um grande avanço, de facto, no estabelecimento deste processo de diligência de vida em matéria de direitos humanos. As empresas que completarem o Business and Human Rights terminam já com todo o conhecimento de como pôr em prática este processo de diligência de vida, já com alguma prática em fazê-lo, porque experimentam durante o programa, através de uma das suas cadeias de fornecimento ou de uma das suas áreas geográficas, põem logo em prática todos estes conhecimentos que são partilhados e saem do Business and Human Rights já com um plano de ação, com métricas, com uma noção, com conhecimentos sobre como comunicar com os seus stakeholders, como se envolver com as partes interessadas afetadas e, caso seja necessário, como implementar mecanismos de resolução e de reclamação. A ideia é prevenir, é identificar os riscos antes que os riscos se tornem impactos, e isso só pode ser feito se as empresas tiverem um processo de diligência de vida robusto, que possam rever, que possam repetir, que possam
possam passar às suas empresas fornecedoras para que elas próprias façam isso também, e o Business and Human Rights está aqui exatamente para ajudar as empresas a fazer isso. Tal como disse, o prazo, as inscrições estão abertas até dia 20, mas se alguém ficou especialmente interessado, ainda estamos muito a tempo, podem enviar um e-mail para a Global Compact ou para mim, raquelpolicarpo@globalcompact.pt, e falamos melhor sobre este tema. E pronto, Ulisses, espero não te teres tirado muito tempo. Pronto, continua, tudo teu. Estás em mute, ainda estás em mute. Dizia eu, muito oportuno, até porque algumas das perguntas dos direitos humanos são... Eu agora não consigo partilhar, Raquel. Já consegui. Portanto, conseguem ver? Sim? Bom, Sim. então, continuando. Depois, portanto, para quem não esteve nas outras sessões, só enquadrar que este workshop, assim se pode chamar, é focado em 3 questionários, portanto, direitos humanos, práticas laborais e ambiente, sendo certo que os outros, a governação e a anticorrupção, já foi tratada no primeiro webinar, e no webinar, que eu diria o primeiro de todos, foi uma coisa mais genérica só sobre as mudanças de COP e aquilo que iria acontecer. Portanto, práticas laborais. As práticas laborais já têm então aqui a secção do desempenho e, portanto, é em tudo idêntico aos outros questionários, quer seja direitos humanos, quer seja de ambiente, quer seja de governação, enfim, tem todas estas secções. A primeira pergunta é sempre a pergunta relacionada com os compromissos que a organização tem nestas matérias e, portanto, aqui é a tal questão, portanto, estes 5 temas, uma vez que são temas importantes, são obrigatórios a sua resposta. As condições de trabalho, que é o último, só aparece aqui neste questionário se ela foi selecionada, se este tópico foi selecionado naquela pergunta que vimos inicialmente de direitos humanos sobre a materialidade da organização. Aqui a resposta pode ser sim, não, enfim, tem aqui várias opções, não definitivo ou não, mas há uma perspectiva de fazer, ou sim, havendo aqui o sim, há aqui a abertura de 2 questões. Uma delas está relacionada com o tipo de política que se está alinhado com normas internacionais, etc, etc, para os tópicos só que foram respondidos como sim, atenção. E depois há uma segunda pergunta que está só relacionada com a liberdade de associação e negociação coletiva. Portanto, se não selecionarem essa questão como sim, esta aqui nunca vai aparecer. Pronto. Naturalmente que, enfim, em Portugal as nossas empresas estão enfim, a nossa lei é uma lei que cobre um pouco estes temas todos, não é? Pronto, então, eu acho que aqui na resposta... a resposta parece-me mais ou menos óbvia. Eu acho que não deve haver aqui, se me permitem, não havendo um compromisso, acho que deve haver aqui uma informação adicional sobre esta matéria, uma vez que são temas sensíveis, e que dar só uma resposta não, ponto final, dá aqui uma ideia de que a organização às tantas não se preocupa com estes temas, o que não é verdade, porque todas as organizações em Portugal, logo pela lei, preocupam-se com estes temas, certo? E, portanto, sempre que sintam que as perguntas têm esta característica, se de facto não têm uma política escrita, porque de facto é isso que se pretende, não é? Sabemos que as organizações têm essas preocupações, mas eventualmente não está reduzido a escrito este tipo de tópicos. Se isso não tiver, eu acho que era de todo oportuno fazerem aqui uma descrição com informação adicional sobre o tema. Pronto. Passando para a segunda questão, portanto, é o envolvimento das partes interessadas e, portanto, perceber se envolveram, se não envolveram para cada um dos tópicos, se estão a trabalhar, se estão a colaborar na prevenção e mitigação ou se não estão, se avaliaram o desempenho ou não, enfim, há aqui também uma série de questões que podem ser selecionadas sempre uma por linha.
Depois, aqui podem selecionar todas as aplicáveis a cada um dos tópicos. E está relacionado com o objetivo de prevenir ou mitigar impactos associados às práticas laborais. Portanto, e aqui é dá-se formação interna ou também se dá formação externa, envolve-se as partes interessadas, ou seja, também perceber aqui de que forma é que se envolve a cadeia de valor da organização. Quem é que recebe a formação? Também é por tópico, aqui a resposta. Como é que se avalia o desempenho na prevenção e mitigação dos impactos associados aos temas? Se há controle de desempenho, se não há controle de desempenho, enfim. É também uma pergunta, penso eu, de fácil resposta. De acordo com a negociação coletiva existente, ela fornece direitos mais favoráveis do que os previstos na legislação? Portanto, e depois aqui também é selecionar todas aquelas que se aplicam, quer seja em matéria salarial, quer seja em matéria de horário de trabalho, enfim. Então, há aqui imensas possibilidades e, portanto, selecionam todas aquelas que faz sentido para aquilo que é a vossa organização e o vosso contexto. No desempenho, começam aqui os indicadores. E o primeiro indicador é a percentagem de mulheres em cargos de gestão de liderança. Portanto, e aqui estamos a falar de nível sénior, C-level ou diretores de área. E a fórmula está relacionada com o número de mulheres em cargos de gestão sobre o número total de trabalhadores da empresa, também nesses cargos de gestão ou de liderança. Se não existe essa informação sistematizada, por algum motivo, enfim, tem que colocar como desconhecido. De qualquer forma, é importante depois clarificarem aqui na informação adicional com alguma nota. O segundo indicador é a proporção salarial das mulheres em relação aos homens, comparando empregos de igual valor. E aqui é uma média. Portanto, isto aqui também é, enfim, é uma informação enfim, que tem que ser calculada e que tem que envolver aqui outras partes da organização, mas na verdade o relatório de sustentabilidade é mesmo isso, ou seja, serve também para isto. Quem preenche o relatório de sustentabilidade ou quem responde a este questionário é naturalmente uma pessoa, mas o trabalho que está subjacente a isto é o envolvimento de toda a organização, porque a sustentabilidade trabalha-se durante todo o ano, não é? E portanto há aqui também esta chamada de atenção para o envolvimento de outras partes da organização. A frequência com que frequência os trabalhadores sofreram lesões, e depois, portanto, isto aqui também tem, se forem à academia e fizerem o curso, lá também é dada a fórmula de cálculo do número de lesões, da frequência da lesão, portanto, que é o número de lesões sobre o número de horas trabalhadas. Isto pode estar evidenciado, pode ser desconhecido. Se a organização selecionar, escolher não divulgar, tem que dizer porque é que não quer divulgar. Depois, a taxa de incidentes da empresa, portanto, aqui é o número total de dias perdidos expresso em número de horas sobre o número total de horas trabalhadas no período, e aqui o racional é o mesmo. Na resposta, aqui está relacionado com se a empresa possibilitou ou reparou, caso tenha contribuído para algum impacto adverso associado a cada um dos tópicos de práticas laborais. Pronto. A última pergunta, enfim, é aquela pergunta mais genérica, onde podem aqui também incluir informação que não esteja atrás ou que esteja relacionada com ações que venham a tomar, ou que, enfim, desafios enfrentados que não estão identificados, ou enfim, o que for. Passando para o ambiente. No ambiente, este questionário, enfim, já tive a oportunidade de o passar aqui numa sessão em que se falou de emissões. E portanto eu vou passar também assim, enfim, a maior parte das pessoas se calhar já ouviram falar deste questionário e já me ouviram falar sobre ele, e portanto também vou passar assim um pouco de uma forma bastante genérica, penso eu. Começa-se também com a política e com os compromissos que a empresa tem nestas matérias: alterações climáticas, água, oceanos, florestas, biodiversidade e uso da terra, poluição do ar, resíduos, energia e uso de recursos. E, em caso afirmativo, depois há aqui uma segunda pergunta que se abre, que questiona se a política
que existe ou o compromisso que existe está alinhado com normas internacionais, foi aprovado pela administração, se está disponível publicamente, enfim, se está só aplicado às operações internas da empresa ou também à cadeia de valor. Enfim, há aqui uma série de respostas possíveis para esta segunda questão. O envolvimento das partes interessadas, ou seja, se tem ou não... Bom dia, empresas... João Mota, como está? Bom dia. Ligou-me, foi? Peço desculpas, está com o... Ok. Já tirei. Ok, obrigado, Raquel. Achava que era comigo. A empresa envolveu as suas partes interessadas aqui, portanto, se envolveu ou se não envolveu e de que forma é que envolveu. Portanto, está aqui também o tipo de resposta é uma por linha que deve ser selecionada. Que tipo de ação é que a empresa tomou com o objetivo de prevenir ou mitigar riscos e impactos? Também vai desde a formação à capacitação. Portanto, como vêm as respostas ou a tipologia de perguntas é idêntica ao longo dos questionários. Pronto. Depois, na quarta pergunta, como é que a empresa avalia o desempenho na prevenção e mitigação de riscos associados aos tais tópicos? E aqui também é um por linha. Em caso de existirem metas com prazos, então, por tópico, deve-se dizer que targets de cheque são verificados externamente, se o desempenho está de acordo com o previsto, enfim, essas coisas todas. E como é que ela é monitorizado, o desempenho face aos objetivos ou targets por cada um dos tópicos. Portanto, e aqui se há uma revisão anual, se há com mais frequência, enfim, se a administração conhece o desempenho, se ele é reportado para as partes interessadas ou para a cadeia de valor, enfim, há aqui uma série de também opções. A quinta pergunta pergunta se a empresa viabilizou soluções para quaisquer impactos reais associados aos seguintes tópicos. E aqui, enfim, ainda estamos na fase da prevenção e, portanto, aqui tem mais a ver com os planos que a empresa tem sobre estas temáticas. E a resposta aqui também é simples, é sim, não, ou não foi identificado ou causado nenhum impacto. Depois, chegamos às emissões e aqui no desempenho vai haver desempenho na ação climática e noutras áreas que a seguir vamos ver. E o primeiro é sobre as emissões. Se são calculadas, se não são calculadas. Se são calculadas, deve-se identificar em termos de tonelada CO2 equivalente para o Scope 1, 2 e 3. Portanto, claro que só tem o cálculo das emissões de Scope 1, só coloca as Scope 1 e depois nas outras diz que não. Enfim, tem a ver aqui com a informação que já está disponível na organização. No Scope 3, se está a reportar emissões que não são as emissões totais do Scope 3, então deve selecionar ali a opção do meio e depois vai abrir uma lista imensa que eu não coloquei aqui porque acho que está no formulário e não fazia sentido estar aqui a colocar, mas quais são as categorias de Scope 3 que estão incluídas no cálculo das emissões. Pronto. De Scope 3. Na pergunta 7, é o desempenho na ação climática ainda e é relacionado com a percentagem de volume de negócios da empresa que foi investida no ano anterior em ID de produtos e serviços de baixo carbono. Portanto, e aqui também, enfim, assumindo que a empresa tem contabilidade analítica e que tem perfeitamente alinhado centros de custos que permitem facilmente apurar este tipo de indicadores, será fácil. Para as empresas que ainda não têm esta informação sistematizada, enfim, poderão fazê-lo depois no próximo ano, se já não for possível apurar no ano agora do report, que corresponde a 2022. A seguinte pergunta questiona se a organização desenvolveu ações de apoio à resiliência e à adaptação às alterações climáticas, e aqui também é selecionar todas aquelas que se aplicam. No desempenho em energia e uso de recursos, indicar a percentagem de consumo de energia renovável em relação ao total do consumo de energia da empresa. E, portanto, aqui quem tem fornecedor de energia, enfim, não produz energia, etc., etc., eu penso que será mais ou menos fácil, porque, enfim, tem as faturas dos fornecedores de energia. De qualquer forma, há aqui também a opção de colocarem como desconhecido e, no próximo ano, trabalharem este tema
enfim, e começarem a sistematizar a informação para que no próximo ano tenham esta percentagem apurada. No que se refere à tecnologia, indicar a percentagem de receita da empresa que provém de produtos e serviços de baixo carbono, e sim incluir a descrição do produto e serviço em questão. Pronto. Diria que aqui também, se calhar, é importante cruzar com a contabilidade para perceber aqui se existe centros de custos associados a isto, que será certamente mais fácil depois apurar este tipo de indicador. Depois da 11 à 20, são questões que estão relacionadas com setores específicos. Água, florestas, resíduos, poluição do ar, e só aparecerão se a empresa estiver a operar em determinados setores. Pronto. Os setores são imensos também. Eu não os coloquei aqui também porque é uma lista, enfim, ainda bastante significativa. E a empresa pode selecionar todos os setores em que atua. Portanto, se é uma empresa que tem várias, imaginando, por exemplo, empresas que são SGPS, que estão a reportar sobre todo o grupo. Se calhar terão que selecionar, diria eu, mais do que um tipo de atividade, ou mais do que um tipo de setor, e, portanto, dependendo de que for selecionado, depois vai abrir mais ou menos questões relacionadas com estes tópicos: água, florestas, resíduos e poluição do ar. Pronto, na água, vai surgir uma pergunta que é dupla, na verdade. É informação sobre a captação e o consumo de água total e depois por fonte, água doce de superfície, lençóis freados, pronto. E para cada uma destes tópicos pode-se colocar o volume de água captada em megalitros, se é desconhecido ou se não é aplicável, tendo que depois obrigatório submeter informação adicional sempre que é dito não aplicável. Peço desculpa, passei agora duas de uma vez. Portanto, falei eu com a captação e com o consumo. Portanto, isto são duas fases que parecem iguais, mas um está relacionado com a captação de água e outro com o consumo de água. E, again, é necessário colocar aqui o total de água consumida. Conseguem ouvir-me bem? Agora está aqui alguma coisa. Bom, Conseguimos te ouvir bem, tá? É um bocadinho de ruído de fundo aí. Sim, Acho que é. então eu vou pedir aqui só... Obrigado, Raquel. Bom, como eu estava a dizer, esta pergunta já está relacionada com o consumo. Depois, a pergunta seguinte, relacionada com a água, está informação detalhada sobre a intensidade hídrica dos produtos da empresa em regiões com alto ou extremamente alto stress hídrico, e aqui, naturalmente, não se aplicará a todas. Sempre que se aplicar, deve ser dito. Se é desconhecido e pode ser trabalhado no próximo ano. O número da área, hectares, e agora já na vertente de florestas, indicar o número e a área dos locais pertencentes ou arrendados ou geridos pela empresa dentro ou adjacentes a áreas protegidas ou áreas-chave da biodiversidade. Portanto, número de locais, hectare, e depois há também aqui a possibilidade de colocar desconhecido ou não aplicável. Que área em hectares de ecossistemas naturais foi convertida durante o período em áreas próprias, arrendadas ou geridas pela empresa? E aqui também há aqui a indicação da área em hectares, que é o indicador. Se a empresa está a apoiar ou implementar projetos focados na restauração ou proteção de ecossistemas, sabemos que há muitas organizações que estão a fazer, nomeadamente em países que não Portugal, e, portanto, é aqui uma boa oportunidade para também falar sobre essa temática. Depois, relativamente à poluição e emissões, há aqui uma pergunta que tem, enfim, a indicação das emissões de cada um destes poluentes em toneladas e, portanto, enfim, haverão componentes destes que não se aplicam em todas as organizações, ainda que esta pergunta seja uma pergunta que apareça. Portanto, depois aqui, enfim, há que envolver aqui as áreas da organização que têm aqui enfim, que têm estes temas para conseguir também preencher esta questão.
A indicar em toneladas o peso total dos resíduos gerados pela empresa durante o período relatório. Portanto, esta aqui também, eu penso que é fácil, até porque as organizações são obrigadas a reportar isto e, portanto, ficam logo com essa informação sistematizada. E depois, a taxa de resíduos perigosos face à taxa dos resíduos gerados. Se uma empresa tem resíduos perigosos, deve, aqui nesta pergunta, identificar essa mesma percentagem. A pergunta 19, indicar em toneladas uma estimativa do plástico descartável, e aqui é só uma estimativa, consumida pela empresa, independentemente do material, ao longo da cadeia de valor. Ou seja, esta pergunta é assim uma pergunta que, enfim, à partida até parecia fácil, mas se estivermos a falar da cadeia de valor, enfim, eu julgo que, enfim, não sei, mas há muito poucas organizações que têm esta informação sistematizada, porque a cadeia de valor, de facto, em alguns casos é imensa e é muito difícil fazer esta rastreabilidade. De qualquer forma, pode também, enfim, se existe já aqui indicadores sobre o plástico descartável utilizado, podem colocá-lo e, ainda que não abranja aqui a cadeia de valor, na informação adicional dizer que aquela percentagem corresponde a X e Y e que estamos a trabalhar em, enfim, envolver ou montante ou ajudante a nossa cadeia de valor para perceber, enfim, há aqui também informação adicional que pode ser incluída se a empresa assim o entender. Depois há uma pergunta mais genérica, que é aquela pergunta que surge em todos os questionários, que é a última, que é os desafios enfrentados, metas definidas, enfim, aquelas ações ou questões que não estão identificadas nas perguntas para trás, que podem ser depois vertidas aqui nesta, pronto. E este é o questionário, pronto. Antes de passar às perguntas-respostas, só queria deixar aqui novamente este mapa, que é o mapa do ciclo da COP, pronto. Nós neste momento estamos na fase de preparação e a partir de 1 de março, este questionário vai abrir para que as organizações possam preencher enfim, o report sobre enfim, nestas questões, nestes 5 questionários. Este report, eu não disse inicialmente, porque eu penso que só estão aqui empresas, mas havendo aqui, enfim, organizações não empresariais, que também pode existir, elas podem, na verdade, também trabalhar sobre estas temáticas, mas o compromisso para com o Global Compact é sobre a forma de COE, de Communication on Engagement, ou seja, aquilo que a organização não empresarial faz para envolver aqui as suas partes interessadas com o objetivo de promover os 10 princípios e a Agenda 2030, etc. Pronto. Voltando a este calendário, de março a junho, o período de report é este, portanto, deixa de haver aqueles prazos que as empresas tinham até agora que estava relacionado com a contagem do ano. Portanto, submetem em abril, só em abril do próximo ano é que submetem novamente, submetem em setembro, só em setembro do próximo ano é que voltam a submeter a COP. Portanto, esses prazos deixaram todos de existir para haver um único período de reporting, de março a junho. Depois disso, há aqui um período em que é analisada a informação, vão existir aqui outputs, benchmarks, enfim, e alguns estudos relacionados com o desempenho que é demonstrado, e a partir de outubro sai novamente uma orientação sobre a atualização daquilo que vai ser o próximo formulário de COP, com algumas alterações. Certamente o deste ano de outubro já vai incluir certamente aqui a referência à diretiva da União Europeia. E basicamente é isto. Se uma empresa não se submeter dentro do prazo até 30 de junho, vai ficar como não communicating. Se durante o ano, ou seja, se durante este ano, a empresa não se submete até junho e passar ao estado de não communicating e não se submeter até 31 de dezembro, ela é expulsa do Global Compact. Sendo expulsa do Global Compact, ela só pode voltar ao Global Compact se submeter uma COP primeiro. Pronto. Era esta a informação que vos queria transmitir. Pronto. E agora, interrompendo a minha partilha, deixava aqui espaço para... Eu não sei se já aqui há perguntas no... Olha, Ulisses, houve algumas perguntas às quais eu soube responder, mas houve aqui uma pergunta que eu queria
que eu queria confirmar contigo, se há alguma indicação sobre de que forma uma empresa deve comunicar o seu compromisso com o Global Compact no seu relatório de sustentabilidade. Portanto, se há alguma indicação sobre isto. É assim, a empresa, no seu relatório de sustentabilidade, enfim, a empresa pode, naquilo que são os compromissos do relatório de sustentabilidade, que terá compromisso com o Global Compact e se calhar com outras iniciativas, pode colocá-lo num espaço que defina para o efeito. Agora, não existe propriamente uma obrigatoriedade da secção ou da forma como coloca. Nós temos materiais gráficos que poderão ser utilizados nos relatórios de sustentabilidade. Aliás, nós temos, a partir do momento em que uma empresa submete a sua primeira COP, ela já pode utilizar o logo WeSupport, sendo certo que tem que ser aprovado enfim, nas aplicações que onde pretendem utilizá-lo, mas a verdade é que, enfim, é mais ou menos livre aqui a forma como colocam isso nos relatórios de sustentabilidade, sendo certo que, eu não disse isto, ou seja, o relatório de sustentabilidade que até aqui se pretendia incluir na COP, na submissão da COP, agora não é obrigatório. Agora, é assim, se a empresa tem um relatório de sustentabilidade, se o relatório de sustentabilidade está pronto no momento em que fazem o reporting, então acho que faz sentido colocarem. Enfim, depois no final dou-vos aqui a indicação de alguma, enfim, de uma organização pelo menos que fez o Early Adopter Program, em que está lá a COP já sobre este formato, para verem também como é que fica depois na vossa consola, e é uma informação que prestigia a organização. Portanto, eu acho que se existir informação adicional, não só o relatório de sustentabilidade, mas, por exemplo, alguns compromissos que existam, ou políticas, ou o que for, que faz sentido incluir como upload em alguns questionários, eu acho que faz todo sentido incluir. E se é pedido pelas vossas partes interessadas informação sobre determinados domínios que aqui são tratados, é muito simples, na verdade, porque basta disponibilizar o link e quem vos pede esta informação fica lá também com a informação sistematizada sobre aquilo que vocês fizeram no ano anterior. Um pedido da Ana para mostrar novamente dois slides. Não sei se a Ana terá uma pergunta especificamente sobre esses slides que gostaria de fazer. Ana Mendes, é isso? A apresentação, Sim, mas não tenho uma questão em particular, queria só ver, mas se enviam hoje ainda, eu vejo sim. depois. Sim, envio, Muito mas bem. posso partilhar, se quiser, quer? Quer dizer, não quero também estar a ocupar o espaço das outras pessoas, não tem problema, eu vejo depois na apresentação. Não, isto é exatamente o momento para colocar questões. Era este, que esta é a formação nos seguintes tópicos de direitos humanos. Sim, E a 7, não é? sim, se faz favor. Pronto, isto aqui é se existiu enfim, se existiu algum impacto adverso e se ele foi registado, deve ser aqui indicado qual foi, sim, ou seja, se a empresa resolveu, não resolveu, ou nenhum impacto adverso foi identificado ou causado durante o período do relatório. Mas Obrigada, depois sim. eu partilho, nós partilhamos Depois isto. partilhamos. Sendo certo que é importante sempre olharem para o questionário original. Enfim, isto é uma tradução feita numa ótica de apresentação, não está aqui a informação toda disponibilizada. Portanto, também acho que devem olhar para o português, para o inglês. Eu penso que há um questionário em brasileiro, português do Brasil, mas enfim, tem algumas terminologias que eu acho que nós portugueses entendemos melhor olhando para o questionário em inglês do que propriamente para o questionário em português. E, portanto, olhem para esta apresentação como um apoio, mas, enfim, quando tiverem a estudar a pergunta em concreto, é importante terem 3 aspectos em conta. O curso da academia, porque existem cursos na academia sobre estes 5 tópicos, questionário de governação, direitos humanos, trabalho, ambiente e anticorrupção. É importante terem atenção o guia, o guideline que foi feito, eu posso aqui partilhá-lo,
só para terem ideia do que, se eu conseguir encontrar, eu partilho. Ou seja... Enquanto o Ulisses está a partilhar, e já que falamos na academia, nós temos tentado passar esta informação ao máximo de pessoas possível, mas eu aproveito para relembrar que a partir de há um tempinho para cá, todos os membros de todas as empresas têm acesso a todos os cursos da academia. Portanto, basta terem um endereço de e-mail que tenha a terminação da empresa e os cursos entram na página da academia, fazem o pedido de acesso, inserem logo qual é que é o nome da sua empresa, e estes cursos e da COP e todos aqueles que estão disponíveis para participantes do UN Global Compact estão disponíveis também para todos os funcionários de todas as empresas. Pronto, o segundo documento é este, que é o Guidebook, que saiu em novembro, e portanto tem aqui, eu vou passando, depois eu vou parar ali mais em baixo para dar exemplos. Por exemplo, enfim, na pergunta número 1 da governação, tem aqui os standards que estão relacionados com esta pergunta, tem depois aqui o mapa dos princípios que impactam também nesta pergunta, e depois também tem aqui os SDGs que, ao responder a esta pergunta, vocês estão a responder. Pronto. E assim sucessivamente. Portanto, este documento é extremamente importante para uma resposta, e sempre que há dúvidas, há aqui uma explicação que pode ajudar a dar aqui a melhor resposta de acordo com a vossa organização. Pronto. E o terceiro documento é o questionário, pronto, que também está lá. Estes documentos estão ambos lá na parte da COP, que podem fazer facilmente download. O da academia, pronto, é aquilo que a Raquel estava a dizer, usem e abusem da academia. A academia é um recurso que veio para todos em 2022. Antes era só destinado, ou só podiam utilizar as empresas que eram participantes. Como agora não há esse tipo de terminologia, todas elas têm acesso, e portanto utilizem, porque aquilo tem imensos recursos que são recursos importantes, e os cursos, enfim, podem ajudar aqui a capacitar as vossas pessoas, até porque todos podem frequentar o número de vezes que quiserem. Não há limites e também não há custo, portanto, acho que é um recurso que tem mesmo que ser utilizado. Entretanto, Temos eu aqui vi mais aqui duas uma pergunta. perguntas. Pois, havia aqui Sim. uma pergunta agora já Da perdi o Gisela nome. sobre o logo. Pronto, o logo foi aquilo que eu estava a dizer, ou seja, a empresa primeiro tem que fazer o primeiro reporting, e depois sim já pode fazer o pedido do logo. Enfim, a forma como a empresa faz a sua materialidade, eu acho que isto aqui tem que estar relacionado com aquilo que a empresa tem que começar. Para quem já tem alguma maturidade em matéria de sustentabilidade, já tem um comitê de sustentabilidade, ou já tem uma equipa dentro da organização das várias partes, seja das compras, da comunicação de recursos humanos, enfim, da comunicação já disse, que tem visões e perspectivas sobre aquilo que é a informação importante a reportar. Quem não tem deve começar a fazer esse trabalho, que é juntar aqui, criar o seu comitê de sustentabilidade, porque, como viram, e as perguntas são tão diversas, que é sempre importante envolver o máximo de colegas possível, tendo em conta aquilo que é a área da pergunta que é feita. E com isso vocês conseguem facilmente perceber qual é que é a vossa materialidade. Eu acho que não é justo para quem está a preencher o formulário ter que decidir o que é a materialidade da empresa, não é? Pronto. Até porque quem está a preencher em nome do CEO. E, portanto, tem que haver aqui, em algumas perguntas, enfim, se calhar reuniões prévias de resposta. Eventualmente, para quem está neste momento em contacto pela primeira vez com este questionário, e sendo certo que há muitas perguntas que têm a opção sempre de dizer desconhecido, ou não temos neste momento, mas vamos ter dentro dos próximos 2 anos, ou
enfim, devem-no fazer numa ótica de também acautelar a própria organização, porque isto é um formulário que vai ficar disponível. E se às tantas existe informação que é dada e que lá fica durante um ano, que muitas vezes pode ser olhada pelas vossas partes interessadas, que conhece a vossa organização e que entende que aquilo não é a resposta mais adequada, pode depois vir a entrar em contato convosco e dizer, olhem, acho que aquela informação que submeteram não está correta, porque por isto e por isto e por isto, e portanto é importante mesmo em temas sensíveis trazer o grupo de colegas de sustentabilidade ou do Comitê de Sustentabilidade para esta discussão e até envolver partes interessadas, que as grandes organizações já o fazem, através da consulta aos stakeholders, mas, enfim, na medida do possível, tentar acautelar aqui uma resposta que espelhe aquilo que a organização faz em matéria de sustentabilidade, mas que também proteja a organização sob o ponto de vista daquilo que é o seu valor, não é? Porque o relatório pretende é dar valor à organização e não o contrário. Muito bem, temos aqui também uma questão relativamente a quem será o departamento mais indicado para preencher, será de recursos humanos ou marketing? Marketing não tanto, talvez recursos humanos, provavelmente, sustentabilidade. Lá está, tem a ver com a forma como a organização tem organizado estes temas. Se é nos recursos humanos que estão estes temas, então a pessoa dos recursos humanos pode ficar com esta incumbência, mas é certo que ela não vai conseguir responder a tudo. Quando chegamos à parte ambiental, por exemplo, temos indicadores que os recursos humanos não têm. E, portanto, eu diria que quem ainda não teve contacto com este formulário ou quem está a começar agora a trabalhar nele, deve rapidamente fazer chegar às várias áreas da organização, olhar para as perguntas e, olha, ambiente, então vai para aquele departamento, governação, então vai para, enfim, há muitas organizações que já têm departamentos de inteligência de vida e de, enfim, focados mais nesta, que se calhar são ótimos para responder à questão da governação e a algumas questões relacionadas com os direitos humanos do trabalho. Enfim, nas compras também é importante, uma vez que as compras muitas vezes, enfim, estão relacionadas diretamente com o exterior e com a cadeia de valor a montante, e portanto é também um fator importante, é também uma equipa importante a trazer para a resposta a este questionário. E, portanto, não há aqui, apesar de ser uma pessoa a preencher isto, não devia ser só uma pessoa a promover as respostas, porque eu acho que a pessoa, enfim, não terá certamente a informação toda disponível para que lhe permita, de facto, preencher autonomamente. E temos também uma pergunta sobre se o questionário pode ser preenchido de forma parcial ou depois de se iniciar tem que se terminar. Não tem que ser tudo de uma vez, pois não? Não tem que ser tudo de uma vez, não. Pronto, agora, há aqui uma nota importante, e também não falei disso, que é, não pode haver, depois do formulário ser submetido, ele não pode ser substituído. Na anterior modalidade, como sabem, e nós ajudámos até algumas empresas a fazer esse processo, muitas vezes a COP, ou melhor, o relatório de sustentabilidade, não era a versão final, ou detectaram-se alguns erros, ou falta de informação, e depois havia aqui a possibilidade de submeter uma nova COP, e nós depois com a equipa de Nova Iorque tirávamos a COP anterior, e portanto ela deixava de existir. Neste momento isso não acontece, ou seja, uma empresa quando submete a sua COP, a COP fica lá e não pode ser substituída. O que pode existir é o pedido, e existe também uma terminologia para isso, ou seja, existe um e-mail específico para se pedir isso, que eu até trouxe na última apresentação, em que a organização deve solicitar por escrito o pedido de determinado erro, ou seja, naquela pergunta, em vez de ter selecionada aquela resposta X, deveria ter selecionado a resposta Y. E, portanto, pedimos a autorização para alterarem isso. Pronto. E eles, então, autorizam e a empresa vai lá e altera na consola.
mas não, por exemplo, não pode haver aqui a solicitação para incluir informação adicional. Isso não é permitido, eles não permitem isso. Pronto. E, portanto, há que ter aqui a intenção ao momento e, se calhar, fazer aí uma revisão e dar também aos colegas para verem um pouco aquilo que são as respostas que estão no formulário antes de submeterem, para evitar depois a falta de informação ou, enfim, ou informação menos adequada. Eu vou fazer só aqui um pequeno à parte. Já tive aqui algumas pessoas que me enviaram mensagens sobre o tema de que eu falei há pouco, sobre o nosso novo programa do Business and Human Rights, e portanto vou deixar só aqui um link no chat para a nossa página do programa, para caso mais pessoas queiram mais informações. E pronto, e agora vamos ver. Sim, a Ana Mendes, do CTT, estava aqui a pedir mesmo informação adicional sobre isso. Pronto. Muito bem. Sim, foi... Certo, Sim. Ana, pronto, Foi muito bem. Então, apropriado, olha, sim, obrigada. aí está, exatamente. Obrigada. Nada, era essa. Outra questão, pronto, enfim, eu vou-me lembrando de algumas coisas que são perguntas frequentes. Em caso de a empresa ter entrado só em janeiro, eu não sei se será que empresas... Nós já tivemos algumas adesões este ano. Eu não sei se já formaram... Já tivemos, não já? Pois, sim, claro que sim. Já. Sim, claro que sim. Então, elas não são obrigadas a responder. Aliás, elas não têm que responder este ano, só respondem para o próximo ano, porque a COP só é devida um ano após a entrada da organização. Portanto, só entram no próximo ciclo 2024. Para as empresas que entraram em 2022, a partir de junho, têm que obrigatoriamente submeter a COP. Mas podem, quando estão a preencher, selecionar a opção de ocultar a COP do público. Ou seja, a COP fica lá, foi o reporting feito, vai servir para os benchmarks que vão ser produzidos pelo Global Compact, mas ela não vai ficar disponível. Se a empresa não quiser que ela fique disponível. Pronto, se ela quiser que fique disponível, pode ficar disponível. Mas é uma forma de acautelar também uma organização que, na verdade, só trabalhou 12 meses já sobre a égide deste compromisso do Global Compact. E, portanto, há também esse cuidado. Pronto. Todas aquelas que entraram até junho já têm que submeter e aí já não tem esta opção de submeter a COP oculta, digamos assim. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Enquanto não há novas perguntas. Eu não sei se já respondemos a todas. Pronto, enfim, Eu penso que sim. O chat tem aqui imensas, mas eu não acompanhei Não, todas. mas eu penso que sim. Sim, pronto. Dizer também que nós estamos aqui a preparar internamente a possibilidade de definir uma manhã por semana, a começar já em fevereiro, para estarmos online, ou seja, eu estarei aqui e disponibilizemos o endereço para quem quiser vir ter connosco, o possa fazer de forma muito prática. E ajudar aqui a esclarecer algumas questões que vão surgindo no preenchimento ou naquilo que vai sendo a discussão interna sobre sobre a resposta a estes tópicos. E, portanto, eu estava aqui, tivemos a falar sobre isso, qual seria a melhor data ou o melhor dia. Eu penso que a sexta-feira de manhã, se calhar, é um bom dia para isso. E, portanto, o compromisso seria, se ficar definida a sexta-feira, todas as sextas-feiras de manhã, eu estar aqui para poder, enfim, acolher quem quer que seja para poder responder a questões, dúvidas que possam surgir. De qualquer forma, enfim, também a qualquer altura podem nos contactar que nós, desta ou de outra forma, podemos esclarecer sempre. Mas pronto, há esse compromisso de tentar fazer aqui uma manhã por semana, disponibilizar para quem quiser vir e esclarecer tudo aquilo que tem para esclarecer sobre a COP. Em relação aos recursos da academia, que também foi uma pergunta que me surgiu aqui, se entrarem em unglobalcompact.org/academy, fazerem o vosso registro, uma vez entrando depois com o login,
a academia permite-vos escolher os cursos que fazem por tópico. Está lá um menu descendente, e nesse menu existem vários temas de trabalho, igualdade de género, clima, e o último deles todos é exatamente a Communication on Progress. Portanto, todos os recursos que o Ulisses referiu agora durante esta sessão estão lá na página da Academia sob o tema Communication on Progress. Sim, e na verdade os cursos da Academia acho que são bastante claros sobre a forma como a COP deve ser instruída. Está aqui o Nuno que diz que estão no questionário em PDF, disponível no site, coincide com o que vai entrar no reporting online, ou o reporting online terá questões adicionais. Questões que estão no... Não tem questões adicionais. As questões do questionário em PDF são as questões que coincidem com o report online. Como eu disse, dependendo da organização, pode haver aqui mais ou menos perguntas de acordo com aquilo que vai sendo a resposta dada por cada uma organização, dependendo da atividade que tem ou daquilo que teve naquele ano. Por exemplo, se teve impactos negativos e se eles aconteceram, como é que a organização depois resolveu isso? Pronto, isso depois abre outras questões em alguns casos e portanto pode haver mais ou menos, mas aquilo que foi apresentado nesta apresentação ou aquilo que está no questionário são as perguntas todas. Muito bem, mas ninguém tem questões? Não? Pronto. Isto também não é um cálice para sempre. Na verdade, nós estamos Muito cá bem. e portanto, estamos Muito cá bem, e portanto a muito qualquer bem. momento também podemos sempre ir esclarecendo aquilo que for surgindo. Mas, bom, então, não havendo, enfim, isso, enquanto não há mais questões, só dar aqui uma nota para uma outra coisa. No dia 24 de janeiro, a Global Compact, Network Portugal e a Associação Portuguesa de Ética Empresarial, que no fundo são as organizações que construíram aquilo que é a Aliança ODS Portugal, vão então celebrar mais um aniversário. O aniversário vai ter lugar na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que se associou à iniciativa como parceiro e apoio, e portanto vai ser um dia de comemoração, um dia de conferências, um dia em que vamos tratar alguns temas sobre a ótica daquilo que é a concretização da agenda em Portugal. Vamos ter, enfim, intervenções muito interessantes com vários especialistas. Vamos ter uma pessoa que escolhemos para Keynote Speaker, que está muito relacionada até com estes temas que nós estamos aqui hoje a falar, que é do PRR, o professor Pedro Minguinhos, que neste momento é o presidente do comitê que gera o PRR, e portanto o Plano de Recuperação e Resiliência, e que vai dar aqui um pouco uma nota sobre, na ótica do programa, que como sabem agora centra tudo muito na avaliação e na análise das candidaturas sob a ótica também da sustentabilidade nestes domínios todos. Portanto vai falar um pouco sobre isso. E, portanto, mais cedo ou mais tarde, todas as organizações portuguesas acabam por estar ou ter algum projeto relacionado com o PRR e, portanto, é também uma boa forma de trazer esse tema para a agenda e esclarecer logo na pessoa do seu representante máximo. Vai ser um evento que vai ser só presencial, nós não vamos fazer streaming do evento. Portanto, isto vai ser na sala de jogos da Santa Casa, enfim, onde é extraída a Lotaria Nacional, e, portanto, todos aqueles que quiserem, enfim, marcar a presença nesse dia de comemoração, teremos muito gosto em os receber.
pronto, estaremos Eu lá todos. já deixei o link de registro no chat também. Boa, pronto. E é uma forma também de nos reencontrarmos, não é? Porque às E o tantas nós Nuno andamos também, só obrigada. aqui, nós andamos aqui só em reuniões, em webinars e etc., no digital, e pronto, acho que é uma boa forma de nos reencontrarmos e, portanto, vamos lá estar o dia todo, portanto, ou vão de manhã, ou vão à tarde, ou vão o dia todo, mas teremos muito gosto em APE, o Global Compact, a Aliança e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a quem nós naturalmente temos que agradecer toda esta logística e o apoio que nos deram. Estaremos lá para vos receber a todos. Mais Era uma também uma pergunta que nota surgiu que aqui, entretanto, sobre. exatamente, sim. Posso passar, sim. Deixe-me cá ver se eu tenho aqui aberto. Não tenho, mas pronto. Então eu vou aqui rapidamente passar essa informação. Só um segundo. Portanto, o ano passado, como sabem, enquanto procuro, vou aqui dando também alguma informação sobre isso. O ano passado, como sabem, houve enfim, um apelo às organizações para fazerem o seu, enfim, o preenchimento já desta COP, numa versão ainda, uma versão beta, e portanto, ok, já cá estou, portanto, acho que já posso partilhar. Então, vou partilhar aqui, portanto, ora cá está, pronto. Isto aqui, estão a ver? Conseguem ver? Sim, Ok, estamos. pronto. Estamos, sim, senhor. A Vieira de Almeida e Associados foi uma das organizações que, mas houve outras, mas pronto, enfim, eu escolhi esta. Foi uma das organizações que submeteu a sua Early COP o ano passado e, portanto, este é o formato que depois vai ficar. Isto antecede a isto a consola pública da iniciativa, que depois em baixo tem a COP deste ano, e aqui tem o governance e, portanto, tem aqui as respostas que foram dadas nas diversas questões. Aparece este formato, tem aqui informação adicional, que foi dada e, portanto, é este o formato. Portanto, qualquer pessoa de outra organização, qualquer entidade, pode ir verificar na vossa consola aquilo que foi as vossas respostas dadas e se tem alguma dúvida sobre determinado tema que vocês têm, portanto, pode ir aqui e perceber como é que vocês o tratam ou qual é a vossa resposta a isso. Por exemplo, no ambiente, enfim, no ambiente há aqui questões que não se aplicaram à VDA, naturalmente, pela tipologia da organização que é, mas, por exemplo, olha, tem aqui os targets que foram definidos naquela pergunta que eu vos falei do clima, portanto, durante este período, eles definiram aqui targets de redução de 5% por empregado, enfim, tem aqui outras questões relacionadas com outras métricas, com outros tópicos, enfim, outras métricas também, e, portanto, é este o aspecto. Portanto, podem ir às consolas internacionais. No caso da Videira de Almeida e Associados, foi uma das organizações, portanto, que está disponível online. Há outras, que agora não tenho presente de cabeça, assim, de repente, mas é um dos exercícios que podem fazer. Pronto, estes aqui são os setores todos que lá aparecem, que também podem ser selecionados e que faz aqui a definição daquilo que são algumas das perguntas. Pronto, aqui vou parar agora a interrupção dela. Ulisses, temos aqui uma pergunta se essas perguntas abertas têm que ser respondidas em inglês. Eu penso Não que tem, porque, não tem. porque eles, assim... Não tem. O questionário pode ser respondido em qualquer língua, enfim, de cada país. Aqui em Portugal pode ser em português, naturalmente, pronto. Agora, eu acho que a escolha do idioma tem a ver mais com aquilo que é o propósito da COP, não é? Se uma organização trabalha nos mercados internacionais e quer demonstrar isso para a sua cadeia de valor que nem sequer está em Portugal, enfim, se calhar faz sentido dar aqui algumas respostas, se calhar aquelas mais relevantes em inglês.
Se não é o caso, enfim, é uma opção da organização fazê-lo na língua que entender. Muito bem. Pronto, penso que não há mais perguntas. Afinal, há mais uma. Não é uma pergunta, é apenas um desafio. Ou uma sugestão, aliás, que eu partilho aqui. De fazermos sim. sessões presenciais. Não, Não era uma ideia fazer voltar a aqui ver. uma ou duas sessões presenciais para nos... Sim, faz sentido. Nós andamos aqui com essa vontade de passar agora mais ao presencial e deixar um pouco o digital de lado só enfim, para situações onde de facto o presencial não seja tão prático, não é? Mas sim, é um bom desafio. Eu pus por escrito para ficar claro para todos a intenção, obviamente. Eu acho que todos aqui temos um propósito comum e podemos beneficiar, diria eu, obviamente, de uma partilha dos desafios e daquilo que são e dos desafios superados também e das dificuldades que temos. Porque acho que em conjunto até podemos criar sinergias entre nós, entre as organizações que estão aqui presentes, não é? Sim. Portanto, eu falo Sim, faz todo se sentido. olhar para Mendes, por exemplo, os CTT trabalham com a ESRI há mais de 20 anos, não é? Mas nunca trabalhámos juntos este tema da sustentabilidade, não é? Por exemplo. Será que faz sentido? Será que podemos criar sinergias? Sim. Não sei. Faz a todo SONAI sentido. também, não é? Percebi que também está aqui uma pessoa da SONAI. Sim. Quer dizer, há muitas coisas que até podemos beneficiar em conjunto, que vai para além do report em si, mas que só conhecendo e falando uns com os outros, não é? Que às vezes algumas destas coisas também se desbloqueiam. Portanto, deixa a sugestão. Pronto, vocês é que dinamizam isto. É uma ótima sugestão, na verdade. É sim, senhor. Vamos Estamos pensar em Passaremos encontrar um também- espaço. Sim. Muito bem. Sim, mas na verdade também dizer-lhe que está a ser planeado aqui alguns grupos de trabalho. Enfim, ainda não podemos, se calhar, falar muito sobre este tema, porque ele, na verdade, ainda não está fechado, ainda está a ser fechado. Mas vamos ter aqui alguns grupos de trabalho sobre determinadas temáticas, e esta é também um dos aspectos importantes a ter em conta nesses grupos de trabalho. E, portanto, eu acho que sim, acho que isto... Vamos trabalhar certamente o tema e naturalmente, de forma presencial, vamos fazer por isso também. Ok? Então, pronto, olha, podem contar comigo ou com a ESRI naquilo que podemos ser úteis. Obrigado. Obrigada, Nuno. Obrigada. Bom, penso que não haverá mais questões. Bom, se houver mais questões, os nossos e-mails já sabem quais são os nossos contactos habituais, ou o geral, ou o meu, ou o da Raquel. Dizer também que temos aqui uma pessoa, o Diogo Almeida, faz parte da equipa, ele está aqui logo em cima. Diz adeus, Diogo, podes dizer adeus. Diz adeus. Olá, bom dia a todos. E o Diogo está connosco agora, entrou esta semana, portanto, e vai ser um ativo importante também. Ele vem mais da área ambiental e, portanto, onde de facto estes temas são extremamente importantes e relevantes. E, portanto, vão também começar a receber informações, notícias e contacto de Diogo. Exatamente. Qual a morada que disseste onde podemos tirar dúvidas? Bom, a morada, é assim, nós estamos aqui na João Crisóstomo, a 62 Reis do Chão. Aquilo que eu estava a dizer... Põe aqui o teu endereço de e-mail. Aquilo que houver para esclarecer. Portanto, de uma ou de outra forma, estamos cá. Vou deixar aqui e deixo o meu também. Sim, sexta-feira 13. Mas eu acho que até... acho que
que a ação foi boa, eu acho que a ação procurou esclarecer aquilo que havia para esclarecer. Eu espero que tenha de facto correspondido às vossas expectativas. Havendo questões adicionais, enfim, os nossos meios de comunicação são os que já conhecem, portanto estamos inteiramente ao dispor. Certo? Bom dia e bom fim de Bom semana. dia a todos. Obrigada, Adeus, bom dia. bom dia. Bom dia, bom Obrigada, fim de semana. Adeus, bom fim de semana. Obrigado e bom fim de semana para todos. Bom fim de semana. Bom dia, obrigada. Fim de Bom semana, dia, obrigada. Francisca. Bom dia, Maria. Obrigada. Bom dia, obrigada. Bom dia.